Domingo às 9 da manhã, saiba que o Papo das 9 especial de domingo hoje não é ao vivo, porque estou participando do CIMESP, o maior evento espírita de Pernambuco, nesse horário, então deixei gravado. Então, eu estou neste domingo, salvo algum imprevisto, completando 57 anos de vida. Hoje é meu aniversário. Eu que nasci no dia 30 de julho pela manhã, lá no Hospital São José, no Maitá, no Rio de Janeiro, depois de 9 horas de parto da minha mãe. A família queria tentar o parto natural, insistiu. Só que aí teve que ser cesariana. Eu, se tivesse condição de voto, votaria logo pela cesariana. Não sei exatamente por que reagi, dificultei tanto esse procedimento. Também não quero saber, não tenho nenhuma curiosidade de fazer regressão de memória para recapitular momentos que devem ter sido muito desagradáveis e pavorosos de um estresse, né, de uma complicação para chegar nesse planeta novamente, na minha crença. Eu que sou reencarnacionista. Mas enfim, o fato é que eu registrei isso no livro A Força do Um, dia de aniversário para mim, e eu construí esse ritual para mim. Eu procuro estar exatamente na hora em que eu nasci, em sintonia com o pensamento da gratidão, rememorando todas as pessoas, a começar pela minha mãe e pelo meu pai, meus progenitores, passando por toda a família, todos os amigos, não são poucos aqueles que passaram pela minha vida em diferentes momentos, em diferentes estágios e circunstâncias, os professores e professoras, né? Todos os colegas de trabalho, todas as pessoas que passaram como um cometa pela minha existência e, embora eu não tenha tido a chance de convivência estreita, deixaram uma marca pelas razões mais diversas, marcaram a minha existência. Todas as pessoas que eu não conheci pessoalmente, mas me ajudaram na caminhada, na jornada, nas escolhas que fiz, né? Então, é um dia de, numa oração, eu faço isso em forma de prece, cito nominalmente todas essas pessoas, porque sem elas eu não teria conseguido até aqui chegar onde eu estou, né? Não teria realizado esse movimento da forma como ele aconteceu, para o bem ou para o mal. As coisas boas e as coisas ruins, elas têm, por diferentes motivos, o mérito de fazer quem eu sou, de ter permitido eu me tornar o que eu sou. Então, essa história, né, ela precisa ser lembrada no dia do aniversário. Eu acho que isso é saudável, acho que isso precisa ser feito sim em forma de gratidão. E eu procuro me conectar com as energias que me sustentaram e que me sustentam, até mesmo aquelas que eu não tenho propriamente a consciência de quem sejam. Eu não sei quem é meu guia ou minha guia espiritual, quem no plano espiritual tem essa função precípua assim de zelar pelos meus passos, de me acompanhar. Não sei, e se for para saber, como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Mas é importante eu saber que essa pessoa está próxima, é solícita, me socorreu e me socorre várias e várias vezes, ou permite que, pelo meu livre-arbítrio, eu faça as escolhas erradas, para no momento de uma maior reflexão e ponderação, me ajudar a retomar o prumo. Então é dia de gratidão geral a todos os aliados em todos os planos da vida. E eu estou dizendo isso porque eu, com muita sinceridade, sugiro, recomendo que você, se possível, pense na pertinência de realizar algo parecido. Porque a gratidão é um sentimento muito nobre,
E a gente precisa aprender a agradecer todas as pessoas que nos fazem bem e reconhecer que os incidentes que não foram legais permitiram, no meu caso, eu tenho plena consciência disso, que por outros caminhos eu conseguisse refletir sobre minhas limitações, minhas imperfeições, as minhas questões menos luminosas. Porque se a vida é só tudo de bom, alegria, felicidade, paz o tempo todo, parece que a gente está aqui num mundo perfeito onde não temos questões que precisam ser trabalhadas. E a dor e o sofrimento, elas têm uma função também regeneradora, sabe? De posicionamento na vida, com mais consciência. Agora veja, e a idade, André? Faltam 3 aninhos para eu chegar aos 60. Tecnicamente, né? 60 anos a gente começa a entrar na classificação de idoso. Eu, eu não imaginava chegar como estou chegando nessa fase da vida e acho que ninguém, com toda franqueza, ninguém mesmo. Eu não conheço alguém que tenha chegado nessa fase da vida dizendo, eu tô demorou para... Não, a gente chega e fala assim, nossa, já? A vida passa rápido. E eu estou muito feliz de estar numa semana em que eu completo 60 anos, olhando essa semana, o que que houve? Mick Jagger, chegando aos 80, com aquele corpício, rebolando e cantando e se programando para lançar novos discos e fazer novas turnês. Mick Jagger, 80 anos. Nessa semana tivemos uma convocação, um evento que teve lugar no Parque Nacional do Xingu, a partir do chamado do cacique Raoni. Raoni tem 93 anos. Um dos jornalistas que compareceu para cobrir esse evento no Parque Nacional do Xingu é o meu colega, e vou chamá-lo de amigo porque eu o sinto assim, Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, 82 anos, jornalista na ativa, mandando ver. Foi no Parque Nacional do Xingu cobrir o chamado do cacique Raoni. Isso tudo num país em que o presidente da República tem 77 anos. E ao que parece está animadinho para concorrer à reeleição. Enquanto isso, o colega do presidente brasileiro, o presidente americano, tem 80 anos e é pré-candidato à presidência. Ele vai disputar no que vem as eleições nos Estados Unidos, com 80 anos, o presidente americano, que está no exercício da função. Bom, aí temos uma questão, eu diria, insofismável, que é, e isso são as estatísticas, tá? Nós estamos vivendo mais, a longevidade é uma realidade censitária. O censo do Brasil, 22, 23, o censo recém-anunciado, confirmou, a população brasileira está envelhecendo, ou seja, um número menor de bebês nascendo e um número maior de pessoas envelhecendo, ou seja, a pirâmide etária brasileira começa já há algum tempo, mas o censo, no intervalo de 12 anos, era para ser de 10 em 10 anos, demorou para revelar, o Brasil pisou no acelerador aí, na direção desse envelhecimento da população. Bom, isso traz muitas reflexões importantes de ordem pragmática. A gente não vai ter dúvidas aqui de reconhecer que, apesar dos muitos problemas, entre os quais a fome, a miséria, a pobreza, a exclusão, no mundo, eu já não estou falando só do Brasil, por conta das redes de assistência social, dos programas de assistência social, dos programas de saúde voltados para a população de mais baixa renda. O Brasil tem o privilégio de ter um sistema único de saúde que a maioria absoluta dos países desenvolvidos não tem. Tudo isso, devidamente combinado, trouxe, do meu ponto de vista, a boa notícia de que sim,
Na média, isso vale para o Brasil e vale para o mundo, nós estamos vivendo mais e melhor. Nós estamos chegando a idades avançadas com uma melhor resiliência física, orgânica. E, dependendo das situações, preserva-se a acuidade mental. É bem verdade que as chamadas doenças associadas ao envelhecimento, né, elas são atribuídas por alguns especialistas exatamente ao fato de que o corpo da gente não estaria suficientemente preparado para uma quilometragem bem rodada. E aí você começa a ter alguns problemas associados à idade avançada. Tem gente pesquisando isso por aí. Mas eu acho que nós estamos nessa fase da nossa espécie nesse planeta, nos deparando com, eu diria, os saudáveis desafios de repensar previdência, porque à medida que você inverte a pirâmide etária e tem mais pessoas idosas do que jovens, se você não faz ajustes na previdência social, quais sejam, e nenhuma delas é simpática, ninguém gosta disso, mas a gente precisa pensar sobre isso. Quando você tem essa configuração de uma população envelhecendo, eventualmente elevar o tempo de recolhimento da previdência, retardar um pouquinho o início da aposentadoria. Precisam existir alternativas ou soluções criativas para você não quebrar um país que de repente passa a ter, pelas regras que não são ajustadas, o ônus de ter que ter um dispêndio monumental de recurso público para pagar um contingente cada vez maior de pessoas que são aposentadas ou pensionistas com o suporte de um número de trabalhadores menor, os mais jovens. Uma outra questão que me parece importante é o que fazer com essa geração de idosos que se sente com vontade de produzir e trabalhar. A absorção desse contingente no mercado de trabalho formal ou informal. E como é que você não cria uma disputa etária, né, intergeracional, assim, quer dizer, os jovens com o seu direito de é a minha vez de trabalhar, é a minha vez de ocupar esse espaço, e pessoas com mais idade demorando a sair, digamos assim, desse mercado. Perdão, caiu aqui um roteirinho que eu fiz. Só que esse eu já falei. Portanto, tem questões que eu não vou dizer que sejam insolúveis, mas são questões do nosso tempo. Como a gente administra a coletividade, leis, políticas públicas, regras de convivência entre uma população com maior idade e uma população jovem que quer, por direito, ter o seu espaço. Eu entendo que é perfeitamente compatível atender a esses interesses difusos, mas precisa ter a inteligência de se aplicar políticas inclusivas, né? Um outro desafio é o combate ao etarismo. Não faz mais sentido esse preconceito. E não é porque eu estou chegando aos 60, não, tá? Eu falo isso há muito tempo. Você tem o estereótipo do idoso, né? Então, vovó, seu lugar é no sofá tricotando, vendo televisão. Vovô, seu lugar agora é ficar em casa, não vai muito para a rua, cuidado para não cair, fica aqui, faz um joguinho, chama os seus amigos para vir para cá fazer um joguinho aqui na mesa, um carteado. Gente, não sei se vocês repararam, mudou muita coisa e está mudando. E eu acho que são mudanças positivas. Por quê? Posto que nós estamos testemunhando uma geração de idosos com mais fluido vital, com mais gás, com mais vontade de fazer as coisas, inclusive de namorar, inclusive de ter relações sexuais, temos essa condição hoje do setor químico disponibilizar, com a devida orientação médica, o consumo de substâncias
que permitem, se for o caso, que uma relação a dois na chamada terceira idade ocorra também com a ajuda dessas substâncias. E, por favor, não vamos ter aqui qualquer preconceito com o direito legítimo ao prazer, que tem múltiplas facetas. Você não precisa ter ereção para ter prazer, mas às vezes a pessoa quer ter essa experiência e faz uso de substâncias para alcançar esse objetivo. Por que não? Vocês entendem o que eu digo? Temos, assim, que reconhecer os fatos de que eles aludem esses fatos, essas evidências, a uma nova percepção, uma nova compreensão de como os idosos, por exemplo, vou dar outro exemplo muito concreto, estão voltando a estudar, estão se matriculando para fazer cursos universitários, estão fazendo cursos de extensão, né? Ou, que me comove muito isso, uma pessoa que atravessa a existência sem saber ler e escrever, na condição de analfabeta, nessa fase da vida, eventualmente aposentada, diz: chegou a minha hora, agora eu quero aprender a ler. Eu acho isso fantástico. Porque, na verdade, quando a gente fala do processo de envelhecimento, a gente está falando de uma lei da vida, inexorável. O corpo, um organismo vivo de qualquer natureza, ele tem o seu ciclo, né? E a velhice, a terceira idade, a idade avançada, é esse ciclo em que a gente vai, basicamente, acumular perdas. E aí eu vou começar a entrar numa visão um pouco mais espiritualizada, que eu acho importante, para a gente não deixar de ter essa perspectiva. Você começa a envelhecer no momento da concepção, né? Você começa a envelhecer no momento da concepção. Ou seja, o espermatozoide entrou no óvulo, começa a gestação, ali começa o processo de envelhecimento. Ou seja, a fase girino até o feto que nasce, aí começa toda aquela ebulição, né, de um corpúsculo que vai ganhando forma, vai aprimorando os rudimentos metabólicos, assim, aquela coisa, fecha a moleira, desmama, começa a fazer uso de alimentação sólida. A gente atravessa todas as fases da vida com inúmeros desafios. O crescimento é um eterno desafio, porque ele não é estável, ele é dinâmico. Tudo se transforma o tempo todo. Hoje, com 57 anos que eu estou completando neste domingo, eu tenho um corpo que é completamente diferente de outros vários corpos que o meu espírito imortal ocupou, habitou nesta encarnação. Vários corpos diferentes. É incrível, né? Nós estamos em constante transformação. E cada faixa etária traz o seu desafio específico, sabe? O recém-nascido, ele sai do ambiente protegido do líquido amniótico no útero da mãe. Aquilo ali é o paraíso, né? E ele é expulso do paraíso no momento do parto. Ele sofre a ardência dos pulmões quando inaugura o sistema respiratório, chorando. Ele está... É dor, né? É dor. E aí se aproxima, instintivamente sente o calor da mãe, está ali, quando pode fazê-lo, quando a mãe não despreza, porque aí tem outra rota que tem suas implicações, mas também tem as suas benesses quando há amor. E aí a fase do aleitamento, ainda não tem o dente, a conexão com a mãe, que não é só o nutriente, é um contato que precisa... Eu, como homem, me sinto incompetente de descrever em palavras o que está acontecendo no momento da amamentação. Quer dizer, o leite materno, que é nutriente e vacina, ok, isso é fácil da gente constatar, é um fato. Agora, o contato com a mãe nesse nível, e por vezes a troca de olhares e de, sabe, calor e sentir o batimento cardíaco, tem um intercâmbio
monumental ali que já vem ocorrendo desde o momento da concepção, com a interligação do espírito reencarnante com a mãe. Isso aí é um enredo, né? É um enredo taludo, repleto de minúcias encantadoras da vida, né? E aí, quando nascem os dentes, olha o processo de envelhecimento em curso. Eu estou falando de um bebê. Nascem os dentes, é dor. Ele chora, incomoda, e não é o dente fixo, é o dente de leite. Ainda vai ter outra geração de dentes, sabe? E você vai aprendendo a ser gente, né? Você vai lidando com essa dificuldade de sair do universo do seu ego, tudo é para mim, a criança focada nela mesma, e aprender que não é bem assim que a banda toca, que eu preciso prestar atenção no mundo à minha volta e que as coisas vão ter outros significados que eu preciso entender, porque senão eu vou estar iludido, porque o mundo não é para mim. O mundo não está consolidado para atender às minhas exigências, né? É toda uma desconstrução de mundo que vai abrindo o caminho para outras investigações, outras especulações. E em diferentes fases da vida, né? A adolescência é o momento da construção da autonomia e o superpai ou a supermãe viram pobres mortais, como deve ser. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer, já dizia Renato Russo no Legião. Portanto, o desencantamento com os pais é saudável, porque é sair da aba da mamãe, é você começar a ter coragem de fazer as próprias escolhas e ter autonomia para que o seu livre-arbítrio seja o seu Waze espiritual. Eu estou agora por minha conta. Claro que papai e mamãe estão ali, se você tiver pai e mãe, para se aconselhar, para buscar apoio, proteção, refúgio. Mas a gente vem ao mundo para chegar nesse momento nobre, horário nobre da nossa existência, é quando a gente começa, portanto, a realizar as escolhas fundamentais que determinam quem nós somos. E nos responsabilizamos por isso. Não dá para ficar terceirizando, porque eu tive um pai e uma mãe assim, porque eu não tive dinheiro, ou então tive muito dinheiro, aí perdi a noção do que é e do que não é, deslumbrado. A gente, tem uma hora que não faz sentido você ficar delegando ou terceirizando a responsabilidade. Nós temos o livre-arbítrio. E aí a gente começa na fase adulta a ter, é o desejável, esse exercício contínuo. Todo dia você está usando o seu livre-arbítrio para tudo. Acertando e errando, porque isso é do jogo, né? Acertando e errando no trabalho, no amor, nas relações com amigos, nas escolhas que você faz, as opções de lazer e entretenimento, as opções de trabalho, a maneira como você acha que deve agir diante de uma situação que lhe constrange. O tempo todo a gente está usando o livre-arbítrio. O tempo todo. E tem que ser assim. Tem que ser assim. A gente está aqui para isso. Para aprender a realizar as melhores escolhas. De preferência, buscando informação, procurando responder às perguntas essenciais sobre o que é a vida, o que é a morte, Deus existe ou não existe, o que eu estou fazendo aqui. E dependendo da forma com que você procura essas respostas, se você em algum momento, pela razão que for, intuitiva, filosófica ou religiosa, você descobre que a morte não existe, aí eu estou falando em primeira pessoa no dia do meu aniversário. O momento em que eu constatei, para mim, estou falando de mim, que a morte não existe, e me convenci completamente disso. Vocês não sabem o fardo que eu tirei das minhas costas. Como é importante a gente ter a noção de que a morte não existe. Porque isso torna muito relativo o processo de envelhecimento. A pessoa que acredita na morte, ou a pessoa que tem dúvidas em relação à morte, eu estou aqui especulando, você pode não concordar, se for o teu caso, mas eu vou dizer com base nas pessoas que eu conheço que têm esse perfil.
é muito mais estressante, por vezes, a ideia de envelhecer. Não é uma regra absoluta e geral, mas costuma ser assim. Por quê? Porque, na verdade, é muito doloroso o fim, a ideia da finitude. Então, como envelhecer significa progressivamente o acúmulo de perdas, eu vou falar delas já já, você vai vendo assim, no apagar das luzes, literalmente, eu estou chegando ao fim. E isso é desesperador. Quando a gente não consegue ter a noção de que estamos aqui de passagem, de que a vida passa rápido realmente, e que quanto mais cedo a gente se der conta de que, sim, a vida é importante, cada minuto é precioso, existe um sentido para eu estar aqui, e quando a pilha chegar ao fim, quando a bateria ficar arriada, quando não houver mais combustível no tanque, eu não estarei mais vinculado à minha carcaça. Então, a ideia da vida após a morte, quando ela é introjetada no coração e na mente da gente, nós vamos sim cuidar do corpo nos termos que Francisco de Assis costumava se referir a isso, dizendo: é preciso cuidar bem do jumentinho. Você vai cuidar bem do jumento, porque o jumento ainda é, mas naquela época, eu estou falando da Idade Média, na Europa, 8 séculos atrás. Nós estamos falando de um veículo fundamental para as trocas comerciais e para o transporte das pessoas. Então, o jumento era muito valioso. Então, quando o Francisco de Assis fala, é preciso cuidar bem do jumentinho, é porque o jumentinho é o veículo carnal, é o veículo que mantém a gente aqui nesse mundo. Então, tem que dar de comer direito, ele tem que dormir bem, ele tem que comer bem, ele tem que ser escovadinho, tem que ter um asseio, uma higiene. Cuida bem dele, cuida com carinho dele. Agora, não se apega ao jumentinho. Certo? Quer dizer, o jumentinho está ali enquanto ele estiver vivo e puder, de alguma forma, ajudá-lo. Quando ele estiver velhinho, aposentado, cuida bem dele até chegar o momento do desencarne do jumentinho e seguimos em frente. Nós não podemos construir um apego desmesurado à matéria, porque isso significa muito sofrimento. E o envelhecimento, quando bem aproveitado, ele vai trazendo a oportunidade do programa de milhagem, com muitas milhas acumuladas para a gente tentar perceber ao longo de uma vida que valor efetivo tem a matéria, né? Será que eu aprendi algo com a minha vida nessa encarnação sobre que valor efetivo tem a matéria? Tomara que a gente aproveite nessa vida a aprender algo a respeito dessa nossa relação com a matéria, né? É melhor a gente ter alguma informação sobre isso, para nos prevenir de dissabores quando chegar o momento do desencarne e a gente ficar vinculado a um plano que não é mais o nosso, não é mais aqui que a coisa faz sentido. Reza para subir, ó. Vamos desapegar, né? É importante isso. Então, quando a gente fala do processo de envelhecimento, a gente precisa aceitar. Você lembra que outro dia a gente fez aqui o estudo sobre o mantra do mestre Hermógenes, que introduziu a Hatha Yoga no Brasil? Entrego, confio, aceito e agradeço. Porque, como disse, a velhice é o acúmulo das perdas. Que perdas são essas? Quanto mais se vive, mais a gente vai testemunhando o desencarne dos outros com quem nós convivemos. Pessoas da nossa geração ou próximas da nossa geração que vão partindo antes da gente. É uma perda, é algo que remete à dor e que nos lembra a noção da finitude, que nem todo mundo aceita isso muito bem. Quando a gente fala de perda, também é a perda do que nos atrai ou faz sentido para a gente da nossa geração. Então, o tipo de música, os hábitos,
as roupas, as coisas que a gente curte ou aprendeu a curtir, a cultura, o gênero de filme, os atores e atrizes prediletos, nem sempre a gente consegue se renovar. E renovar é importante, mas às vezes é difícil. Eu vou dar aqui meu testemunho. Esses grandes festivais de rock ou de música aqui no Brasil, Rock in Rio, The Town, esses festivais vários aí. Aí você vai ver lá quem é que vai se apresentar. A maioria dos artistas ou dos conjuntos que se apresenta hoje nesses grandes festivais, eu confesso para vocês, eu não conheço. E fico assim espantado, que eu falo assim, é um sinal de descolamento meu dessa realidade musical que mudou o padrão. Na minha época era comprar, eu peguei o vinil, depois peguei o CD, depois peguei a fase do DVD e rádio FM, né? Aquela coisa, frequência modulada, coisa. Hoje em dia os artistas estão aí nas plataformas em que as músicas estão disponíveis e sabe lá Deus como é que a garotada vai acessando tudo isso. Eles acessam muito bem e isso vai se tornando a nova tendência, a nova moda. Então é perda. Perda do quê? Das atualidades. Eu tô desatualizado, eu não estou mais... É muito comum a gente dizer assim, eu sou do tempo de... eu sou do tempo daqui. No meu tempo... Quando a gente começa a falar isso muitas vezes, se liga na missão, ó, tu tá velho, hein? Tu tá ficando velho. É isso, faz parte da vida. As perdas também se dão do ponto de vista da sua função social. Quanto mais se vive, mais você tem as mudanças decorrentes da sua relação com o trabalho. Ou você se aposenta, ou se você é desligado do emprego, para retomar uma vaga no mercado de trabalho, nem sempre é fácil. Quase nunca é fácil. Então você vai se adaptando a essas novas condições, ou de aposentado, ou de alguém que está procurando uma vaga sabendo que você não vai pegar aquela que você por tantos anos trabalhou numa mesma empresa. Adaptabilidade, a gente precisa estar pronto para isso. Se precavendo das armadilhas da aposentadoria, eu já comentei aqui no Papo das 9, essa ideação um tanto utópica assim da aposentadoria como o momento mais legal da sua vida, porque você não vai trabalhar. Então você só vai curtir a vida doidado. Então é só diversão, só alegria, só lazer, só entretenimento. Eu, sinceramente, tenho acompanhado com atenção como grandes empresas já há algum tempo preparam servidores ou funcionários para o período da aposentadoria, dado que a estatística mostra que muitos aposentados, e com dinheiro por vezes, com alguma condição, que se programaram assim para sabe, mudar totalmente a vida e eu quero agora só curtir. Nem todo mundo se dá bem nessa proposta. Por quê? Porque ela traz uma ruptura em relação ao condicionamento, que não é só com o trabalho, é com se sentir útil. Isso toca muito fundo no meu coração. Eu procuro desde já me preparar para isso. Porque você pode não estar trabalhando como antes, mas é importante que você se sinta útil. Para muita gente, não se sentir mais útil é algo que depois causa algum problema de autoestima ou de dificuldade de você empregar seu tempo e sua energia em algo que te dê prazer. Porque tem uma hora, com todo respeito, que ficar só balançando na rede na beira da praia, você fala assim, meu corpo já cansou um pouco dessa vida. É engraçado falar isso, que para a maioria absoluta de nós, a começar por mim, uma rede na beira da praia é tudo que eu estou precisando. Agora, pensa bem, dia após dia, semanas, meses, anos, boa parte das pessoas diz assim, não me satisfaz mais, eu não posso ficar só fazendo isso, ou não fazendo nada. Dizem que a ociosidade é a morada do diabo, né? Porque a gente precisa, né, fazer algo, se sentir útil. Então
Perda da rotina, é o que eu estou falando. Perdeu aquela rotina, te prepara para tentar encaixar uma outra que mantenha você minimamente ativo e aceso. Seja qual for a escolha que você fizer, ou as escolhas, né? E tem, gente, um fato inexorável, eu estou sentindo isso já, eu preciso falar para vocês, porque é inexorável, 57 anos, faz parte. O corpo muda e o corpo não é mais o mesmo, né? Então, a gente vai perdendo o quê? A gente vai perdendo a força física, a resiliência física, a resistência. Ah, André, mas você pode se condicionar, você pode fazer academia, se preparar. Ok, mas assim, se eu não sou um atleta e se eu não estou preocupado em ter performance de alto nível, como atleta, eu não vou correr atrás do prejuízo nesse nível. Há uma perda progressiva de musculatura, isso é da lei da vida. E, obviamente, a gente tem que se precaver, porque menos musculatura é mais vulnerabilidade à queda, à fratura, tem a osteoporose, acoplada à perda da musculatura. Essa combinação, ela pode ser traiçoeira para a sua qualidade de vida. Então, é a consciência. Se eu estou perdendo musculatura, eu tenho que combater isso realizando movimentos cíclicos. Se é dentro de academia ou não, cada um com seu cada um. A gente tem que manter a musculatura rígida para ter sustentação e força nas pernas, nos braços, ter uma boa capacidade respiratória, ter um coração que está sendo, sabe, que é um músculo, né, gente? Está sendo trabalhado. Então, a decrepitude do corpo pode ser atenuada com exercícios. E precisa ser atenuada com exercícios. Mas a perda é inexorável. Ela acontece. E a gente vai lidar da forma possível. A perda dos sentidos, quer dizer, eventualmente não estou escutando tão bem quanto já escutei, eventualmente não estou enxergando com a facilidade que eu enxergava, e a cada ano, eventualmente eu vou ter uma correção do grau dos meus óculos, a perda do direito de comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, na quantidade que eu quiser. Essa perda a gente tem de. Eu vou confessar, eu tenho que todo dia me ajustar em relação a escolhas alimentares, né? Escolhas alimentares. Por quê? Porque o princípio da macrobiótica, você é o que você come, faz todo o sentido. Então, à medida que a idade avança e a gente se cuida e a gente faz a avaliação periódica, de preferência, de como está você, fazendo alguns exames, etc., aí você começa a ver a taxa de açúcar, a taxa de colesterol, sobrepeso. Você vai começar a verificar situações que precisam ser administradas com a ajuda, primeiro, da alimentação. Não vai só remedinho, não, alimentação. Alimentação. E aí, com algumas restrições. Os nutrólogos ou nutricionistas costumam ter soluções bem interessantes que não são castradoras, certo? Quer dizer, você vai ter direito a comer o que você gosta de comer, eventualmente de forma mais espaçada ou em volumes menores, e se for para ser privado de um alimento, que alguma outra coisa lhe distrai os sentidos. Porque a gente vive num mundo em que o conhecimento permitiu, inclusive, um repertório de alimentos. Claro que isso sempre haverá de determinar alguma condição para você procurar adquirir, comprar, né? Mas mesmo uma população de baixa renda, tendo recursos para se alimentar, fazer escolhas mais compatíveis com essa faixa etária, em favor dessa resiliência, dessa capacidade de lidar com a lei da vida, que é a da decrepitude, né? Então, todas essas
perdas. E aqui eu vou falar um aspecto muito importante que flerta com o espiritismo, com uma visão mais espiritualizada dessa história. Uma das grandes lições do envelhecimento, à medida que você vai se tornando uma pessoa mais idosa, você vai precisando exercitar humildade, de pedir ajuda. Porque muitos de nós somos terrivelmente orgulhosos. Passamos pela existência dizendo: deixa que eu faço, deixa comigo, eu resolvo isso, eu vou fazer isso. Aí, de repente, não dá mais para fazer tudo o que você fazia. E você pode sofrer porque você vai ter que pedir ajuda. Ou você vai ter que admitir: eu não consigo mais fazer isso sozinho ou sozinha. Seja carregar as compras do supermercado, seja subir no ônibus, seja enxergar uma letrinha miúda em algum lugar. Me ajuda aqui. Seja pedir ajuda para o neto ou para o filho para fazer uma atualização num smartphone, num tablet, num PC, onde for. Instalar o antivírus. Ai, meu Deus. Ah, tem que fazer. Mas a foto aqui, a foto está muito clara. Como é que eu tiro o brilho? Meu filho me ajuda. A gente começa a se ouvir mais vezes pedindo socorro, ajuda, me dá uma força aqui. Algumas pessoas não lidam bem com isso. Então veja, o sentido espiritual da velhice, por vezes, é o exercício da humildade quando a gente admite: eu não estou dando conta, não estou conseguindo, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E aí uma dor que a gente precisa registrar, associada a essa decrepitude, é a de que, se esse idoso teve filhos, é natural esperar, porque na maioria dos casos é assim, pais e mães se desvelam, se sacrificam, abdicam de muitas coisas nas suas vidas para oferecer o melhor possível ao filho ou à filha. E o mesmo se dá, às vezes, com doses extras de amor, carinho e desvelo em relação aos netos. E aí segue a vida. E os papéis se invertem. O filho ou a filha que você colocou no mundo e se sacrificou e deu o melhor ao seu alcance para que esse menino ou essa menina chegassem onde chegaram, os papéis se invertem porque quando eles chegam à fase adulta, trabalhando, com a vida minimamente estabilizada, etc., nós, pais, mães, vovôs, vovós, estamos naquela fase em que a ajuda é necessária, é importante. A ingratidão, essa é a dor que, me parece, infortunadamente, se testemunha por aí com alguma frequência. O desrespeito, ou a dificuldade da gente lembrar que aqueles nossos queridos anciãos, os velhinhos, os idosos da nossa família, são dignos do tratamento mais VIP que existe. Por vezes, é melhor nem esperar eles pedirem ajuda, ofereça você ajuda. Tome a dianteira. Visite, converse, leve para almoçar, leve numa viagem. Né? É muito importante a gente entender que, subitamente, as pessoas mais importantes das nossas vidas não estarão mais aqui, porque é a lei da vida. Todos nós estamos aqui de passagem, vai acontecer com todo mundo, comigo e com vocês. Quando acontecer, é melhor que a gente esteja com a consciência tranquila, dizendo: tudo que estava ao meu alcance fazer em favor do meu vovô, da minha vovó, do meu pai ou da minha mãe, eu tentei fazer.
Porque na correria do dia a dia a gente vai elencando prioridades que tomam o lugar daquilo que o nosso coração não identifica como prioridade. Não identifica como prioridade. Portanto, tudo isso, esse combo de desafios está colocado no nosso horizonte. E creiam, a longevidade, ela é entendida como um prêmio, né? Quer dizer, a melhor opção é viver muito. E viver muito significa, nos termos de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ser um completista. Ou seja, eu vivi tudo o que estava previsto para aquela existência. Eu não esgarcei as forças físicas desnecessariamente com o inessencial, o que era bobagem. Porque aqui ou ali a gente pode ter um ou outro excesso de natureza alimentar, algum período que você se exercitou menos, algum período em que você, de forma invigilante, foi dormir mais, encurtou as horas de sono. Circunstancialmente, o corpo absorve e vai levando. Agora, quando a gente depreda a máquina física, a gente encurta o tempo programado de vida aqui. Esse é um ponto que também me parece importante. Uma boa velhice combina ou está relacionada com uma vida minimamente regrada. Eu não gosto muito da palavra vida regrada, fica uma coisa meio cultura militar extrema, sabe aquela coisa assim, toda metódica. Não estou falando disso, eu estou falando do bom senso da gente conhecendo. Sabe o manual de instrução da máquina física? Eu sei como ela funciona. Física eu estou falando corpo, mente e espírito. É o combo aqui, ó, tá? Se a gente sabe como funciona, o que está ao nosso alcance fazer para que isso tenha uma boa resolução quando chegar a hora? Um outro aspecto relacionado ao processo de envelhecimento é a gente não ter vergonha de envelhecer. Eu estou dando aqui publicidade aos meus 57 anos. Se Deus me der a graça de inverter essa data e eu chegar aos 75. 75. 103. 103. E vamos que vamos. Assim, a quem eu quero enganar? Eu não quero enganar ninguém. Eu tenho a idade que eu tenho e tenho muito orgulho dela. Eu cheguei até aqui. Eu sou um sobrevivente da pandemia. Eu sigo em frente até a hora que Deus permitir, fazendo o melhor ao meu alcance. Porque a vida é isso, para mim. E a gente tem que entender que rugas, cabelos brancos, barriguinhas, né? Os sinais exteriores do nosso processo de envelhecimento, por uma questão pontual assim da nossa vaidade, você pode até tentar dar uma guaribada. Mas tudo em excesso traz riscos, tudo em excesso faz mal. Então, fica aqui também, eu estou no dia do meu aniversário, eu já posso tudo, vou falar o que eu quiser. Um toque para que a gente não se perca no excesso de cuidados para tentar disfarçar uma lei inexorável da existência, que é o envelhecimento. Ele faz parte. Ele faz parte. E claro, a gente vai aprender sempre a cada dia tudo que cada idade tem de bom e de não tão bom para nos trazer. Entrego, confio, aceito e agradeço. Isso é muito cabível. Estou me lembrando muito do Hermógenes, não apenas pelo estudo que fizemos semanas atrás, mas porque ele se preocupou muito aqui conosco, na condição de encarnado, em produzir um ambiente adequado para o bom envelhecimento. É interessante o Hermógenes,
Ele tinha umas sacações, ele dizia assim: a gente precisa aprender algo com os animais. Por exemplo, em relação a sono. Deu sono, durma. Ele não tinha nenhum problema com os cochilos, assim. Ao longo do. Sentiu vontade de tirar um cochilo? Tire o cochilo e seja feliz. Né? Uma vez eu ouvi falar também, que eu achei interessante, quando você for dar uma caminhada, muita gente dá caminhada com ouvindo música, ouvindo podcast, coisa e tal. E isso, do meu ponto de vista, não tem problema nenhum. Mas o Hermógenes chamava a atenção dizendo assim: o ideal é que você caminhe sem deixar de prestar atenção na caminhada. Na hora da caminhada, procure deixar a mente livre, leve e solta para perceber todos os estímulos à sua volta, como isso vai fazer bem para a sua cabeça, como é que ela vai estar antenada com as ocorrências, né? Outras pessoas, o trânsito, o vento, o céu, a árvore, o vira-lata que atravessou a rua correndo, a pessoa que está cantando, cantarolando no ponto de ônibus. Esses sinais da vida eletrizante à sua volta, né? Se você estiver na cidade. Da mesma forma, se você estiver, como eu tive dias atrás, na Mantiqueira, estou lá no meu caminho, estrada de terra, acordei cedo, uma friaca danada, não tem viva alma na rua, na estrada de terra. Aí tem o som do rio, do riacho, tem as árvores sacudindo com vento, o ar frio, que é inverno, e eu andando. E eu aprendi a não usar nada. O que eu falei? O Hermógenes tem razão. Eu estou capturando tudo isso, eu estou levando tudo isso agora comigo, eu estou processando todas essas informações, porque elas trazem algo importante do ponto de vista das conexões. Estar conectado com tudo que vai à volta, perceber o que vai à volta. E para encerrar, o que me parece ser o grande trunfo do envelhecimento, tem um ditado que diz assim: nada supera a experiência. Você já ouviu isso? Nada supera a experiência. Porque uma coisa é você se aventurar sem aviso prévio do que vai encontrar. A outra coisa é você ter ciência do que vai se encontrar e como usufruir da melhor maneira possível, como extrair o máximo prazer e deleite daquilo que você conhece, ou como reduzir riscos desnecessários que implicam em dor e sofrimento, porque você já conhece. Então, parece bobagem, mas os povos ancestrais e as comunidades indígenas e outros agrupamentos humanos espalhados pelo Brasil que cultivam tradições que vêm de longe, aprendem a valorizar o sábio da comunidade. O sábio é o velho ou a idosa. É aquele que tem experiência. É aquele que sabe mais. Portanto, é aquele que tem algo muito importante a oferecer para a coletividade. Muito importante. Então, feliz dos grupos, das sociedades, dos países, das culturas, em que a pessoa de idade avançada é reconhecida como um sábio, sábia, aquele ou aquela que é valorizado justamente pela rodagem. Não, eu sei, eu vi, eu testemunhei. Não é um saber absoluto, não é verdade inquestionável, mas nada supera a experiência. Então, meus amigos, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês, pela paciência de vocês. E que possamos ter uma semana de muita paz, muita luz, novos aprendizados, lidando muito bem, de preferência, com esse processo inexorável do envelhecimento. Pré-retorno à pátria espiritual e o momento
do desligamento se dá apenas e tão somente quando o Pai Maior, Pachamama, Mãe Natureza, o nome que você quiser dar para essa força superior, determinar que chegou a hora. Tudo de bom. Até quarta-feira.